Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao Filosofia de Primeira. Se esses vídeos e essas falas fazem sentido a você, comente, se inscreva-se e compartilhe. Hoje falando de um assunto também que foi bastante destaque nos últimos dias, foi o, o total da população brasileira. Como a gente passou por um censo de IBGE desde 2 anos para cá, né? Foram feitas, acho que ano retrasado, se não me engano, nem me lembro mais em que patamar está o nosso IBGE aqui. Mas a população brasileira atingiu 212 milhões de habitantes, sendo a maior população para a América Latina. Só perto dos Estados Unidos, ali que tem mais ou menos 280, alguma coisa assim, milhões de habitantes ali nos Estados Unidos. Mas o Brasil e os Estados Unidos são os dois países, as duas maiores economias da América. Primeiro os Estados Unidos e, consequentemente, o Brasil, em termos populacionais. Mas, ao mesmo tempo, já se faz os dados que, a partir de, por volta aí de 30 anos, 2024, até 2072, então, 2072, teremos de fato a diminuição da população, mas isso já está acontecendo. Por uma série de coisas, por exemplo, a baixa natalidade, os casais hoje têm filho, mas menos filhos, né? Então, que é uma mudança comportamental, mudança social, talvez uma mudança antropológica, ou seja, de pensamento cultural, ou seja, da forma como as ações culturais vão acontecendo nas pessoas e nos casais e nas famílias. Isso também impacta. E com a diminuição da população, nós temos que a alteração na composição dos grupos etários. Se temos menos crianças, teremos menos jovens. Isso, qual a consequência disso? Você pode pensar. Qual o impacto? Qual o desdobramento que seria isso? O impacto. Primeiro, o impacto econômico, porque precisamos de mão de obra nova, ela precisa ser reposta de tempos em tempos, né? À medida que alguns param de trabalhar, outros já entram no mercado de trabalho. Segundo impacto, política pública, o Estado, né? Quais os grupos contemplados? Mais mulheres, mais idosos, mais crianças, menos crianças, vamos ter que construir menos creche, mais hospitais para idosos. São possibilidades aí que podemos chamar de políticas públicas, que são toda ação do Estado para o bem-estar da população, constitucionalmente pela Constituição, né? E o terceiro impacto, que é a previdência, o sistema de aposentados, ou seja, quanto menos gente contribuir, ou seja, essa conta vai se tornando pesada para sustentar aqueles que estão fora da ativa, que estão aposentados. Isso vai requerer uma nova reforma previdenciária, levando em conta a alteração dos grupos etários, a sua composição. Teremos mais idosos, menos crianças, menos jovens, mais mulheres idosas, menos mulheres, menos mulheres mais novas, não sabemos. Mas é o impacto que vai gerar no próprio país. Isso muda tanto de curto, de médio e longo prazo, também para os governos, para os governantes, para o poder público. Então são coisas que vivemos no nosso dia a dia, mas que, se formos pensar, gera um impacto muito grande para fins futuros. Então fica aí a ideia de que, embora o Brasil tenha crescido, nem me lembro mais qual foi
a média de crescimento do Brasil, mas chegamos a 212 milhões, mas já com projeções para a diminuição dessa população, à medida que teremos menos taxa de natalidade, ou seja, menos crianças nascendo, menos casais tendo filhos. São os impactos culturais dessa pós-modernidade. Então, muitas coisas acabam sendo recalculadas. Previdência, economia, política, ações governamentais, política no caso, são coisas que acabam sendo atingidas a longo prazo. É isso.